Senhor, e colocamos em prática a Tua palavra. A certeza da vitória, meu Deus, é algo, meu Pai, inquestionável. Deus, é nessa fé que nós buscamos pela vida financeira. É nessa fé que nós queremos aprender e agir, ó Pai, para ter as respostas, ó Deus, na nossa vida financeira, crescendo, prosperando, tendo uma vida farta, uma vida abençoada, uma vida, meu Deus, de acordo com um filho de Deus. Pai, a Tua palavra ensina no Velho Testamento, quando o Senhor estava ensinando ao povo, Pai, que todo aquele que fosse obediente à Tua palavra, aquele, meu Deus, que praticasse ela, que colocasse ela de acordo com o que o Senhor ensinava, meu Deus, não haveria no meio deles necessitados, não haveria no meio deles pobres, ó Pai. E quando houvesse um pobre, meu Deus, teria pessoa suficientemente bem para ir e acudir aquele pobre. Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Então eu tenho uma certeza no meu coração, que o Senhor não quer de forma alguma, Pai, que o Teu povo seja um povo miserável, um povo, meu Deus, com uma condição financeira escassa. Não, Pai, o Senhor quer sim para os Teus filhos, para a Tua igreja, crescimento, prosperidade, realizações, conquistas, Pai. Por isso eu te peço que toda a igreja compreenda tudo isso, entenda tudo isso, e dentro da Sua palavra nós venhamos agir, Pai, para termos as respostas daquilo tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, opera, abre, Senhor, cada vez mais o entendimento de cada um de nós, faz a gente ver, perceber, enxergar, ó Pai, e tomar posse do que é nosso por direito, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga: Senhor Jesus, eu quero cada dia mais aprender os meus direitos na Tua palavra, para que eu venha tomar posse, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, igreja, Ele merece. Aleluia, Jesus, obrigado, Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, igreja. Uma boa noite a todos. Vamos sentar em nome de Jesus e vamos aprender mais de Deus. A Bíblia Sagrada no Velho Testamento ensina exatamente isso que eu estava orando agora. O Senhor, Ele ensinou o povo que Ele estava ali tirando da terra do Egito para ir para a terra prometida, e Ele falou claramente a eles que se eles obedecessem à voz de Deus, se eles fizessem de acordo com a palavra ensina, não se desviando, não se perdendo e sendo obediente e praticando o que Deus manda, não haveria entre eles miseráveis e nem pobres, diz a Bíblia. A palavra é coisa séria, a gente tem que buscar esse entendimento. E diz a palavra que quando houvesse pobre ou necessitado, haveria gente forte o suficiente para chegar e mudar a vida daquele pobre. Ou seja, até mesmo arcar com a vida daquela pessoa para que ela se levantasse da mesma forma. Eu acredito que até mesmo foi daí, né, que se eles tiraram daí eu não sei, mas se eles não tiraram diretamente, com certeza o diabo inspirou eles para tirar dali, porque o diabo conhece a Bíblia Sagrada. O senhor está falando de quem? Daquela religião, como é que chama? Isso, os maçons, que um ajuda o outro, e se a pessoa pode ser até pobre, né? Você aceita entrar lá, e aceita todos os rituais, e dá a sua vida, bem dizer, para o demônio, ele então não vai ser pobre. Ele pode chegar lá na miséria. Pessoas vão ajudá-lo, vão dar emprego, ou vai colocar ele numa empresa, vai dar um negócio, todo mundo vai comprar dele, vai consertar as coisas com ele, e com ele vai crescer. E não há pobre no meio deles. Quando chega um, os outros tem um grupo que começa a ajudar e crescer. Eu acredito que tiraram dessa passagem bíblica, ou se não tiraram, o diabo inspirou o líder lá, quem falou isso, e tirou da Bíblia Sagrada. Porque o diabo conhece a Bíblia. E infelizmente, é claro, eles usam isso para um lado ruim.
Agora, se a Bíblia Sagrada ensina isso, e se pessoas no mundo servindo a Satanás, muitas vezes estão vivendo uma vida aparentemente próspera financeiramente falando, os filhos de Deus têm muito mais esse direito. O que a gente precisa é compreender tudo isso. É como foi dito aqui na quarta-feira, se a gente não percebe a nossa vida, as nossas vacilos e mancadas para nos consertar, e se a gente também não percebe a palavra de Deus, o conteúdo dela, a gente perde muito. Muitas vezes a pessoa conhece, eu já disse aqui várias vezes, conhece o Salmo 91 de cor e salteado, mas ela não percebe o peso daquelas palavras e como ela pode viver tudo aquilo. Ela muitas vezes sabe lá, em nome de Jesus eu tenho autoridade. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas não vive isso. Qualquer problema na vida já sai desesperado. Qualquer situação difícil já arranca os cabelos. E sabe que está escrito. E de repente alguém até chega do lado dela, comenta alguma coisa e ela diz, mas a Bíblia diz que você tem autoridade. E de repente vira as costas e ela está lá de novo derrotada. E não usa a autoridade que está até ensinando aos outros. Nós temos que perceber, realmente se tocar, se ligar no que Deus fala com a gente, para a gente vencer. Amém ou não? Amém. Quando Pedro, ele duvidou, junto com os outros discípulos, que era Jesus, que estava vindo sobre o mar, o que ele disse para Jesus? Manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse, então vem. Vamos nessa passagem? Abre aí, Mateus 14:30. Mateus 14:30. Jesus mandou ele ir, ele foi, andando sobre as águas. Andando sobre a palavra de Deus, como a gente aprendeu aqui já. Mateus 14:30. Achou? Amém. Vamos ler. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos no 30 de novo? Mas sentindo o vento forte, teve? E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Dá uma paradinha aí. Deus fala com a gente. Deus nos dá a direção. Como falou para Pedro, pode vir Pedro. Pedro foi. Mas quando ele começou a sentir o vento, o medo entrou na vida dele. No lado financeiro da nossa vida, muitas vezes acontece a mesma coisa. Nós temos a palavra de Deus ao nosso favor. Deus tem falado aqui através do profeta, do pregador. Nós temos ouvido, temos recebido como Pedro recebeu. E muitas vezes agimos na fé como Pedro agiu. Um voto, um compromisso, o vaso do azeite, um envelope que você pega, um voto que você faz com Deus. São atos de fé que você faz segundo a palavra, como Pedro fez. Manda eu ter contigo. Jesus disse, vem, ele foi. Depois da palavra ser dada. A palavra é dada a você, você desperta aquela fé e você diz, eu vou fazer esse voto, eu vou entrar nessa campanha, eu vou realizar esse compromisso, edificador, o vaso, seja o que for. E de repente, no meio do caminho, você começa a perceber o vento forte. Que vento forte? Para ele foi um vento que ele começou a sentir o mar se mexer, ele percebeu o que devia não ter percebido, né? Ele percebeu que ele estava ali e ele podia afundar. Ele duvidou do que estava acontecendo naquela hora. Nós temos a palavra dada, recebemos as coisas de Deus, vamos e votamos a Deus, colocamos um alvo, um propósito, mas quando começamos a olhar ao redor, ver o vento forte, circunstância, notícia ruim, palavras negativas, e permitimos que um medo entre, vamos afundar.
como de repente, em alguns votos, você já se afundou. De repente você já fez votos a Deus, ofertas, compromissos, e que você deixou para lá, né? Como assim? Eu não quero nem lembrar, porque eu fiz aquele voto lá, mas não tive resposta não. Tem gente que tem e não enxerga. Tem gente que não tem mesmo. Mas por que não teve? Porque no meio do propósito vacilou. E começou a afundar. Você é um dizimista de Deus, não é? A promessa de Deus diz que o dizimista ele tem uma proteção de Deus, ao qual o espírito devorador não pode atuar na vida dessa pessoa, não é? É ou não é? Quando você vem até Deus e devolve o seu dízimo, você tem que devolver, independente da situação ou circunstância que você esteja vivendo, você tem que devolver crendo na palavra dele e se mantendo firme. Mas pastor, tá feio esse mês, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você está olhando o vento forte. Você vai afundar. Você não vai ser condenado porque você foi fiel e devolveu o dízimo. Mas como que você devolveu? Acreditando ou com medo? Medo dos dois sentidos. Medo da palavra, que diz que temos que ser fiel, é um mandamento, é um estatuto de Deus, tem que ser cumprido, e medo de que vai faltar amanhã. E de repente acontece isso. Mas está certo isso? Está errado. Mas por que então aconteceu, pastor? É só analisar Pedro. No meio das águas, ele estava sobre as águas. Ele estava. Mas ele começou a observar outras coisas. Aí voltamos a uma mensagem que eu dei há dias atrás aí. Ele tirou da vida dele o foco que ele tinha que ter mantido, que era a palavra que Deus falou, vem. Ele tirou esse foco, ele deixou ele se perder. O vento bateu e levou embora. Você já teve algum momento que você está com dinheiro, ou com algum papel importante na mão, na rua, e de repente você bobeou, estava ventando e começou a voar o seu papel, o seu dinheiro? Já aconteceu isso com você já? Você sai que nem um bobão desesperado correndo atrás, né? Tentando pisar em cima, né? Segura, segura! Ai, não é? Sai que nem um bobão desesperado, uma bobona, né? Aconteceu comigo esses dias atrás aí. Por isso que eu estou lembrando bem fácil, é caso recente. A gente sai que nem bobo, correndo atrás, para segurar. Por quê? Porque o vento veio e levou. Quando o vento vem, a gente percebe ele e aceita ele e deixa com que ele atrapalhe, ele vai atrapalhar. A gente tem que segurar firme aquele papel, aquele dinheiro na ventania, para que não vá embora. Nós temos que segurar firme a palavra de Deus na nossa vida, em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida. Está difícil, não importa que está difícil. O que meu Deus fala é uma verdade, e eu vou me manter nela. Pastor, meu casamento está difícil, mas não importa. Deus diz que Ele restaura casamentos. Então eu vou determinar e o meu casamento vai ser restaurado. Pastor, a minha vida financeira está complicada, mas eu estou firme na fé, porque eu sou fiel a Deus, e o Deus que eu conheço promete a bênção para a minha vida, e eu vou me manter nessa palavra. E você se mantém nela, amanhã vem outro vento. A fábrica chega e fala, ó, esse mês aqui não sei não, hein? A situação está meio ruim. Nós acho que vamos ter que fazer uns cortes e tal, aí ó, presta atenção, hein? Trabalhe direitinho, hein? Ai, meu Deus do céu, e agora? Pronto. Você já começou a afundar. Você já está afundando. Por quê? Porque veio o vento e você percebeu ele e começou a temer. Você tem que perceber o contrário. Veio uma notícia ruim. Eu vou me manter na palavra. Amém ou não? Há um outro versículo na Bíblia que diz que o cristão, ele não pode temer, mas notícias. Veio uma má notícia. Eu vivo de notícia, eu vivo de momentos, ou eu vivo pela palavra? O cristão tem que viver pela palavra. Se vive pela palavra, não se tem medo não. Ele fica confiante e firme.
Eu estou firme e vou confiar no meu Deus. Ô mulher, ô homem, ô amigo, ô amiga, você não está preocupado com a situação, não é? Não. Por quê? Porque eu sirvo um Deus vivo. E Ele vai me sustentar a qualquer momento que eu precisar. Não, errei. Ele tem me sustentado em todo o tempo. E não é no momento ruim que Ele vai me deixar na mão. Se em todos os momentos bons Ele esteve comigo, Ele me abençoou, agora mais ainda. Não tem um ditado no mundo que diz, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem status, posição, todo mundo quer estar perto dela. Não tem um ditado no mundo que diz isso? E acontece isso, né? E muitas vezes a pessoa fica doente, na miséria, todo mundo se afasta. Vai pedir dinheiro emprestado, sai fora daquele cara lá. Isso, não, nem chega perto. Todo mundo se afasta, os amigos somem, não é assim? Só que com Jesus é o contrário. Como assim? É Ele quem nos abençoa. E são as pessoas numa situação difícil que se afasta dEle. E muitas vezes numa situação fácil se aproxima. A vida financeira está indo bem. Ela devolve o dízimo e oferta com muita alegria e satisfação, sorrindo e contando testemunho. A situação aperta. Muitas vezes ela tem medo de devolver o dízimo, tem medo de fazer ofertas, tem medo de cumprir o voto, porque não sabe o dia de amanhã. Quando ela faz isso, ela está se afastando de Deus. Por quê? Porque se ela está próxima de Deus, ela não vai ter medo de nada. Eu tenho um protetor, eu tenho um Deus que me abençoa. Volta à palavra de Deus. Olha aí o que diz aí, o que eu estou falando agora. É isso aqui, ó. E logo Jesus, 31. E logo Jesus, tendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. E quando subiram para o barco, o que aconteceu? Acalmou o vento. Quando nós estamos com Jesus no barco, o vento para. Acaba o vento, irmãos. Você está com Jesus no barco, Jesus está com você no barco, acalma tudo. O vento só veio quando ele estava sobre as águas. Quando ele entrou no barco, o vento cessou. Que coisa engraçada, né? Incrível, tremendo. Nossa, pastor, nunca pensei nisso, você nunca percebeu isso. Mas quando ele entrou no barco, calmou tudo. Ele estava com o Mestre, com Jesus. Quando você está com Jesus, não tem vento, irmão. Não tem tempestade. Você está tranquilo e abençoado. Paulo estava com Jesus, dentro de um navio, começou a ventar, começou a vir tudo, e Deus falou para Paulo: Paulo, o navio vai se perder. Mas nenhuma alma que está aí com você se perderá. Ali tinha um propósito de Deus. Veio a tempestade, Paulo foi lá, deu a mensagem para o pessoal lá que está até prendendo ele, tudo, ele está como prisioneiro, e de repente, acabou o navio, destruiu tudo, mas todos se salvaram à beira-mar. Todos foram salvos. Não morreu ninguém. Por quê? Porque Paulo estava com Jesus. Jesus estava com Paulo. E todos que estavam ali, estavam confiando no que Paulo dizia. E todos sobreviveram. Diga amém, Jesus. Mas eu fui salvo da água, a serpente agora gruda na minha mão, eu vou morrer. Se Paulo tivesse feito isso, ele poderia ter caído morto naquela hora com a mordida da serpente. Porque o povo disse isso. Esse cara é amaldiçoado mesmo. Saiu lá da tempestade do naufrágio, mas agora a serpente mordeu ele e vai morrer. Esse aí tinha que morrer mesmo. Chacoalhou lá a serpente, começaram a olhar, ué, não aconteceu nada. Eita, o homem está vivo, não aconteceu nada com ele. Ele estava com Jesus. Diga graças a Deus. Com quem você está, meu irmão? Tem certeza? Pastor, eu estava com Pedro, não estava com Jesus, não. Eu estava afundando. Ele deu a palavra para você clamar a Ele agora. Senhor, me socorre. Ele te socorre, só que você tem que ouvir dele. Mulher, homem de pequena fé, por que duvidaste? Volta para o barco. Aí a coisa calma. A tempestade passa. Tudo fica tranquilo e chega-se a outra margem. Diga graças a Deus.
Coloca a tua fé para fora, meu irmão. Para de ter medo. O que Deus tem te chamado? Obedece. O que Deus tem falado? Ouve. Para que Deus tem te convidado? Aceite o convite. Vai adiante. Pastor, eu sou ofertante, sou dizimista, valente, tal. Eu faço tudo que o senhor pede aí. Faz? Faço. Glória a Deus. Fique firme. Confia no poder de Deus. As coisas estão muito bem e vai continuar. E se vier uma má notícia amanhã, não creia nela. Fique firme na fé. Você é fiel, Deus é fiel com você. As promessas estão sendo ditas, fique nela. Não saia dela. Se você sai dela, você que perde. Você perde. Se você se mantém, você ganha. Você é abençoado. Amém, igreja? Vamos supor que você é dizimista fiel e é edificador. As duas coisas. E você teve a disposição, ouviu a voz do pastor, veio aqui e pegou o vaso. E de repente, no meio dessa semana, veio uma notícia, ou veio uma conta, ou algo, você parou e... Deixa eu fazer as contas. Dízimo, tal coisa, tal... valor alto. Por que eu fui fazer? Essa igreja aí tá ficando meio caro para mim, viu? Esse pastor aí, será que ele veio lá daquela outra igreja? Tá parecendo. Que olha... Ai, não sei não, viu? Aí, de repente, o marido vem e colabora com você. Ou a esposa. Cristã. Fala a mesma coisa. Mulher, não temos que vigiar, né? Porque nem tudo, né? O pastor também é homem, né? Ele pode estar equivocado, né? De repente a igreja está desesperada, precisando pagar alguma coisa, né? Aí não conhece a nossa vida, né? Nossa vida, quem sabe, é a gente, né? Vamos pedir perdão a Deus aí, põe esse envelope de lado aí. Depois, quando as coisas melhorar, a gente acerta as contas com Deus. Vamos dar um... Deus vai entender. Né, marido? É verdade. E o dízimo? Não, o dízimo... Quanto que é o dízimo esse mês? Juntando meu salário com o teu é tanto. Dá para pagar aquelas contas lá, né? Dá. Mas tá escrito, né, mulher? Se a gente morrer, a gente vai no culto, não devolve o dízimo e morre. A gente vai para o inferno, mulher. Por quê? Porque é mandamento, está escrito. Mas é oferta? Não, a oferta é outra coisa. Mas dízimo é coisa muito séria, como as outras não fossem. É muito sério. Mulher. Separa. 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 Pessoal, quem trouxe o dízimo do Senhor Jesus? Eu trouxe. Levanta para o céu. Ofereço a Deus, Senhor. O Senhor sabe da minha situação. Mas as coisas vão mudar. Porque senão eu vou me matar. Vai estar tudo errado na minha vida. O que adianta isso? Isso é fé? Isso é medo do vento. E o que vai acontecer? Vai naufragar. Vai afundar, meu irmão. Você não tem que olhar o vento. A Bíblia diz que ele observou, ele vindo o vento, teve medo. Para de ter medo e confia em Deus. Você está ouvindo as pregações aqui sobre prosperidade? Estou. Você está seguindo? Você está obedecendo? Primeira coisa que você deve fazer, pare e pense nisso. Você está ouvindo, você está obedecendo, você está fazendo? Tá. Analisa. Se está, continua. Se mantém nessa palavra. Vai firme, porque você vai ver o resultado em nome de Jesus. A palavra diz, se o profeta deu a mensagem, creia e vai. Se ela não se cumprir, o profeta é falso. Mas se o profeta é de Deus, ela se cumprirá. Então, meu irmão, vai. A preocupação não é tua,
é de Deus e minha. Minha de saber que é Ele que me usa, e deixar que Ele me use e não ser coisa minha. E o resto é com Ele, direto com você. E Ele faz, porque Ele é Deus. Responsável, Senhor, Pai, sábio, inteligente, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Estou num desespero, o seu desespero só vai te fazer afundar mais sobre as águas. Mais e mais você vai se afundando nas águas. O seu desespero leva a isso. Você tem que trazer a fé com você e se manter na palavra. É aqui, é nessa palavra que está a sua vitória. Amém? Vamos falar com Deus? Fique de pé, vamos orar. Está com medo? Tô, pastor. Então joga esse medo fora, porque o medo é uma desgraça. Medo é uma porta que se abre e leva o peão para o buraco. Leva a pessoa a derrota, a fracassos na vida. O medo é uma coisa terrível. O medo leva a pessoa a um pavor. O medo leva a pessoa a desespero. O medo leva pessoas até a se matarem. O medo. Já teve caso, de repente, pessoa dizer lá que está vendo um bicho, está vendo alma penada, não sei o quê. De repente a alma penada aparece no quarto para ela. Na verdade não aparece nada, né? É a pessoa que projeta aquilo. Ela, com medo dela, que ela tem tanto, ela acaba vendo aquela coisa, ela sai correndo, tropeça, cai da janela. 10º andar, morreu. O medo que matou ela. O pavor matou ela. Não sei se você tem medo de algo, mas vamos dizer que você tenha. E de repente você se encontrou com esse algo. Um bicho enorme, horrível e violento chamado barata. Você se encontrou com a barata ali, você tem um pavor. De repente você paralisa. Que medo, hein? Se você tem problema no coração, é um perigo. Pode parar de bater na hora. Por causa do medo. Não é? Não é? O pastor aquele tinha medo de aranha. Ele paralisava diante de aranha. Eu tive um auxiliar que tinha medo de bexiga. Bexiga, balão de festa. Apareceu com a bexiga na frente dele. Tira isso daqui. É sério. Quando a gente descobriu, você imagina quantas bexigas nós levamos perto dele. Mas para quê? Para ele vencer. Não sei se venceu. Espero que tenha vencido. É aquele pavor, aquela coisa. O teu o que é, Robson? Rato. Robson, ele vê rato. Ai, Marcela! Um homem desse tamanho. É um medo. E esse medo pode levar o peão a sair correndo ter até um treco. Não é verdade? O medo é uma desgraça, irmão. Você tem medo, o medo está te pegando? Joga ele por terra hoje. E o medo, em relação às coisas de Deus, é a falta de fé, igual Jesus falou para Pedro. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Você está assim? Esses dias aí eu fiquei pensando, pastor, por isso que Deus está falando contigo. Estava quase vindo, pastor, quase. Se essa palavra não viesse hoje, essa semana para mim ia ser de medo. Ia ser desse jeito, é? Então Deus já falou com você, agora é a tua atitude, meu irmão. É a tua confiança ou o teu naufrágio. Você vai confiar ou vai naufragar? Em nome? Então vamos orar. Fecha os olhos e pense em Deus. Pai querido e Pai amado, mais uma vez, a Tua palavra vem e vem de encontro a cada um de nós. Meu Deus, essa palavra, ela vem, meu Deus, para fazer a gente acordar e despertar. Não podemos ter medo, não podemos duvidar, temos que crer, Pai. Deus, se alguém aqui estava com esses pensamentos, com medo, Pai, cismado, Deus, oh, meu Pai, estava até, Senhor, devolvendo um dízimo, um voto, preocupado, pensando, mas será? Oh, Deus, ele é ser humano, ela é ser humano, e o Senhor sabe, muitas vezes há essas falhas, e exatamente por isso, o Senhor vem e traz a mensagem, não é para bater na gente, não é para castigar, é o contrário, o Senhor vem com a mensagem para dizer, ô meu filho, eu quero te abençoar, creia em mim, acredita em mim. A tua palavra vem para dizer, não se preocupe, filho meu.
caminha firme, confiante, porque eu estou contigo no barco se tu estás comigo. Oh meu Deus, e como Pedro clamou naquela hora, o Senhor ouviu, estendeu a mão e tirou ele das águas. Pai, se alguém aqui está clamando, porque estava duvidando, com medo, com cisma, meu Deus, até planejando já a sua desgraça, que isso caia por terra agora em nome de Jesus, e que essa pessoa comece a planejar o próximo trabalho dela, o próximo emprego, que ela comece a planejar, meu Deus, como é que vai ser essa volta ao serviço, como é que vai ser, meu Deus, o chefe, os dias de trabalho, como é que será, meu Deus, esse final de ano ainda para ela. Oh meu Deus, que nós venhamos confiar e acreditar. Meu Deus, se temos cumprido, como o Senhor diz, dízimos, compromissos, votos, ofertas, não tenho por que a gente temer, não tenho por que ter medo, porque meu Deus, o investimento na obra de Deus não é um investimento de risco, não é um investimento perigoso, Pai, é o investimento mais certo que existe, meu Pai, no mundo e fora dele, porque meu Deus, investir nas coisas de Deus com os nossas ofertas, devolvendo, meu Deus, o dízimo como o Senhor manda, meu Pai, é só sinal de vitória e crescimento, de respostas e de multiplicação, porque eu tenho certeza, Pai, como eu estava lendo na tua palavra, não é para ter miseráveis no meio cristão. Meu Deus, é uma via de regra, basta a gente ouvir e obedecer, nós crescemos, prosperamos, e não temos que pedir emprestado, ao contrário, Pai, teremos até para emprestar, ou até mesmo dar, meu Deus, porque a tua palavra, meu Deus, ela é fiel, e é nessa fé, meu Deus, que eu oro para que o teu povo esteja, Senhor, sem nenhum medo, sem nenhuma desconfiança, sem nenhuma cisma, mas acreditando, Pai, que a segurança dessa pessoa não venha estar, meu Deus, no dinheiro que ela tem na carteira, meu Deus, no dinheiro que ela colocou no banco, meu Deus, que a segurança dessa pessoa não seja uma casa, um carro, não seja uma propriedade, não seja nada disso, Pai, que a confiança dela seja o Senhor, porque meu Deus, nesse mundo tudo pode acabar, a única coisa que não acaba é a tua fidelidade com os teus filhos, isso não acaba, Pai, e meu Deus, pode vir o que vier, aquele que está com o Senhor está seguro. Meu Deus, quando veio o dilúvio, o Senhor avisou, meu Deus, o homem, o Senhor orientou ele, o Senhor dirigiu o Senhor Noé, e ele fez o que fez, na confiança da palavra, e abençoou ele e a família dele. Meu Deus, quando viria, Senhor, o momento de fome sobre a terra, meu Deus, 7 anos antes, o Senhor falou com José, e José, meu pai, foi dirigido. Faraó acreditou, e meu Deus, só cresceram e prosperaram após os outros 7 anos. Oh meu Deus, quando se acredita e se crê, age segundo o ensinamento dado pelo profeta, pela palavra do Senhor, é vitória na certa. Pai, então que toda esta igreja tenha essa fé, essa confiança, essa certeza em Deus, e nada atrapalha essa pessoa nessa caminhada. Pai, eu repreendo e amarro tudo que é demônio, eu repreendo e amarro, meu Deus, tudo que é espírito do diabo, que se levanta, meu Pai, contra as finanças dele, que se levanta contra as finanças dela, demônios, meu Deus, que muitas vezes põe, meu Pai, um impulso em gastar, que leva essa pessoa a jogar dinheiro fora, meu Deus, que faz com que ela não saiba, meu Deus, economizar, meu Deus, agir com sabedoria, que esse demônio fique amarrado agora, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, os demônios, meu Deus, que se levantam na vida financeira, caia por terra, em nome de Jesus. Toda falta de sabedoria, toda falta de entendimento saia também, caia por terra em nome de Jesus, e que haja na vida dessa pessoa uma clareza e uma sabedoria grande, Pai, para que ela saiba, meu Deus, viver com o que ela ganha, acreditando e esperando o teu crescimento que só dará, que ela seja sábia, meu Deus, não confiando no dinheiro, mas que ela seja sábia, Senhor, para estar fazendo, meu Deus, seu pezinho de meia, meu Deus, até mesmo, Senhor, amanhã ou depois, estar, meu Pai, tendo algo, meu Deus, de propriedade dela, meu Deus, tudo sem nenhum medo, sem deixar os compromissos de Deus de lado, mas confiando, acreditando e sabendo, que quanto mais ela se mantém no barco com o Senhor, meu Deus, a segurança ela é máxima,
Não tenho por que temer nem vento, nem tempestade, nem trovoada, nada. Basta confiar, porque quando o Senhor está no barco, nós chegamos à outra margem. Deus, que essas vitórias sejam com toda a igreja, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que entendeu essa palavra e quer viver tudo isso, com fé, repita estas palavras comigo. Diga: Senhor Deus, eu não vou temer, eu não vou duvidar, eu vou acreditar e eu vou vencer. Eu verei todas as minhas vitórias se concretizando no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém? Diga a pessoa do seu lado: jamais tenha medo. Creia e você verá a vitória. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. Agora coloca isso como uma via de regra realmente. Viva isso de verdade. Tenha essa fé certa. Tenha essa confiança em Deus. Não deixa nada atrapalhar você. Não deixe que notícias e nem momentos da vida te tire a fé, a confiança em Deus. Porque senão afunda a igreja. Quando a dúvida entra, vem o naufrágio. Começa a se afundar. E se você estava afundando, você clamou hoje, Jesus te levantou. Agora Ele te pôs no barco, com Ele, permaneça nesse barco. Não sai desse barco para nada. Você não precisa sair dele. É só se manter nele. Acreditando, confiando e agindo em nome de Jesus. Você é uma pessoa que faz votos para Deus? Sou, pastor. Continua fazendo. Não deixa nenhum medo entrar, não. Você é uma pessoa que mal faz voto para Deus? Toma vergonha e começa a fazer, meu irmão. Por quê? Porque Deus quer com o seu crescimento, sua vitória. Essas palavras, elas não estão vindo à toa. Se você desprezar isso, você está sendo como um porco recebendo pérolas. Ô pastor, o senhor ofendeu. Não, meu irmão, me perdoe. Eu não quero ofender você. Eu quero despertar você para o seu crescimento. O que Deus colocou ao meu coração, hoje, eu fiquei horas lendo a palavra. Deus falou no meu coração que não é para ter miseráveis na igreja. Não é para ter gente pobre e miserável na igreja. Não é para ter. E aquele que chegar nessa situação, nós vamos ajudá-lo e ele vai crescer. E o outro, mesma coisa, e o outro, a mesma coisa. Por quê? Porque Deus quer todo mundo próspero. Não é ter milionários aqui dentro. Não vamos buscar isso. Por quê? Porque isso é loucura. Não se deve buscar isso. Se Deus quiser dar, Ele dá. Mas não se deve buscar. O que se deve fazer é viver a palavra dEle, acreditar no crescimento, na prosperidade, e Ele dá. E se for para fazer uma pessoa do nada ser rica, Ele dá riqueza. Como Ele deu para Salomão. Se for para fazer a pessoa milionária, é Ele que faz. Por quê? Porque Ele sabe o suporte que cada um tem. A estrutura que cada um tem para isso. Então, é Ele que faz. Amém? Mas, o que eu digo necessitado, miserável, passar fome, de jeito nenhum. Passar necessidade, de jeito nenhum. Não ter o dinheiro para pagar aluguel, de jeito nenhum. Não ter o dinheiro para comprar comida, de jeito nenhum. Você tem que ter tudo que você precisa, tranquilamente, e o mais que Deus acrescenta. Amém? Você tem o seu arroz, seu feijão, sua carne, seu bife, seu peixe, sua salada, fruta, tem lá o que você necessita, sem exagero e sem escassez. É o necessário, você tem, tranquilamente. Come sossegado, tranquilo, sem se preocupar, confiando, acreditando em paz. Aí daqui a pouco, amanhã, você consegue crescer. Daqui a pouco você começa a ver um terreno, uma casa, vou comprar. Vai, seu crédito é aprovado, você compra. Vamos dizer que são 20, 30 anos para pagar. Você vai pagando sem nenhum mês faltar dinheiro. Sobra dinheiro todo mês, você vai pagando.
Daqui a pouco é um mês ou outro, você paga 2, 3 prestações de uma vez só. Por quê? Porque veio uma bênção grande na sua vida e você até adiantou os pagamentos para ir caindo os anos que você tem que pagar. Daqui a pouco, quando você vai ver, você já tem aquela propriedade totalmente sua. Que gostoso. Amém ou não? Amanhã depois você quer um carro melhor, você vai na concessionária, compra, tranquilo, sem se preocupar, sossegado. Você tem uma direção de Deus aí, tem alguma coisa, tem um negócio, você começa ali, vamos dizer, uma portinha até pequena. Você começa tranquilo, humilde, tranquilo, próspero, confiante em Deus. Daqui a pouco aquela porta se torna pequena demais. Aí você precisa de uma maior, você vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você vai ver, você tem uma loja abençoada. O que você faz cresce, prospera. Daqui a pouco você não está fazendo mais, você já está ensinando outros a fazer o seu serviço. Por quê? Porque não está mais tempo para você atender todo mundo, você tem que colocar outros para fazer. Pagar funcionário, olha como você cresce, outros crescem, você é abençoado, você abençoa outros. Amém ou não? Amém. Que coisa linda. Agora tem que tirar esse negócio de, poderia ser. Não. É para ser, e Deus quer que seja. Vamos viver. Vamos aproveitar essas pérolas que Deus está nos dando. Vamos aproveitar essa riqueza dessas palavras que Deus está acrescentando na nossa vida. E viva tudo isso para a glória de Deus. Se a tua confiança estiver em carro, casa, terreno, dinheiro, o que for, você está perdido. Porque qualquer hora isso aí, acaba. Já vai-se embora. Acho que todo mundo aqui já assistiu algum filme de guerra, ou não? Acho que todo mundo aqui já assistiu um filme de guerra. Os filmes de guerra falam claramente sobre isso, mostra claramente. Pessoas com propriedade, terreno, mansão, isso e aquilo, dinheiro no banco, vem a guerra, blá, 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 blá. O outro exército entra lá, começa a tomar tudo, ou o próprio exército. O próprio país toma posse de todas as coisas da pessoa. O cara tem uma fazenda enorme, o exército vai lá, estamos tomando posse aqui, integração de posse, estamos tomando posse que precisa, vamos montar uma base aqui. O cara não pode falar nada, falar ainda morre, ou vai preso. Pronto, perdeu tudo, tinha nada, tinha tudo, não tem nada, vai ter que morar num barraco, numa barraquinha montada pelo exército. Se derem a barraquinha, senão vai ter que sair peregrinando sobre a terra. Já viu esses filmes, já? O cara perde tudo, da noite para o dia, não tem mais nada na vida, acabou, já era. Hoje pessoas estão vendo isso na Europa. Pessoas tinham tudo na vida, moravam em mansão. Outros moravam em bons apartamentos, outros tinham uma vida tranquila, nem rico, nem pobre, uma vida tranquila. Hoje estão morando embaixo da ponte. Irmão, confiar em carros. A Bíblia me fala que é aquele que confia em cavalo, carro, não sei o quê. Do Senhor que vem a vitória. É do Senhor que vem a bênção. Você não pode se apoiar no que você tem. Você tem, na verdade, você não tem nada. A única coisa que você tem, meu irmão, se você tem, é Jesus. Amém. Se você tem Ele, você tem Ele? Amém. Então é a única coisa que você tem. O resto é resto. Marido, uma hora morre. Não morre? Mas morre. Eu falo marido porque geralmente os maridos morrem primeiro, né? Geralmente o homem morre primeiro que mulher, né? Não é? Os homens ficou tudo meio impressionado agora. Mas geralmente não é? Ai, pastor, está amarrado. Amarrado o quê? Não, tem que morrer os dois juntos. Glória a Deus, tem que morrer os dois juntos. Mas se não for para morrer os dois juntos, geralmente o marido vai antes. Em casa foi assim, minha mãe já é viúva há anos já. Né? Geralmente é assim. A mulher morre uma hora também, se o marido ficar vivo, a mulher morre. Pai, mãe, morre. O que a gente tem realmente é Jesus. Por quê? Você tem ele aqui, morreu, você tem ele lá. Você nunca fica sem Jesus. Se você não ficar sem ele realmente. Se você andar com ele. Ele você vai ter para o resto da sua vida. Se você quiser, claro. Amém? Se você se manter na palavra. Demais, acaba tudo, passa tudo. Nada fica, nada vai, tudo fica. Então vamos confiar em Deus e se apegar nele, meu irmão. Acredita nele. Hoje você tem condições de ofertar? Hoje você tem condições de fazer os votos? Faz. Para quê? Para que você continue tendo amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Porque se hoje você tem condição, você não quer fazer, a probabilidade de amanhã, depois da manhã, você não ter, é maior ainda. Por quê? Tendo, você não quer fazer? Para que Deus vai te dar mais, então? Qual o motivo para Deus te dar mais? Porque é dele que vem, não é? Você crê que é dele que vem tudo isso ou não? Então, se é dele, meu irmão, é ele que dá,
Ele quer que você invista no reino dele. Então seja um coração limpo e aberto, rasgado para Deus sempre. Não tenha medo. Se você tem hoje, você vai ter amanhã. Porque quando alguém chega na igreja sem nada, na miséria, e começa a pôr a fé para fora, ele começa a ter amanhã. Ele começa a ter e não falta mais. Há uma diferença muito grande. No mundo é o contrário. A pessoa tem, daqui a pouco não tem mais nada. Com Deus, ela pode chegar sem nada. Daqui a pouco ela pode ter tudo. É só confiar. Pôr a fé para fora. Amém? Graças a Deus. Que bom. Você que está em casa, veja se vive essa palavra na sua vida. Confia nesse Deus Todo-Poderoso. E se tem algum medo na sua vida, joga ele fora. Seja o medo em relação às finanças, ou seja o medo em relação à vida. Medo de morrer, sei lá, medo de perder, medo de tanta coisa que bota medo das pessoas aí. Joga isso fora e confie em Deus. Caminhe na palavra e creia no poder dele. Se você não tem uma igreja para congregar, tem uma igreja da graça perto de você, venha nos buscar, venha estar conosco, que pode ter certeza a gente tem capacidade para te abençoar, te levar a vitórias em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Amanhã, sábado, estaremos aqui às 8 horas da noite. Domingo eu estarei pela manhã às 10 horas lá em Minocamo, no aniversário da igreja lá. E nós estaremos à tarde aqui às 6 horas da tarde, em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Que Deus te abençoe. Tchau. Glória a Deus.